A batalha espiritual, como nós já temos visto, é o conflito entre luz e trevas, justiça e injustiça, amor, egoísmo, como a Bíblia nos ensina, né? Caminho largo, caminho estreito. Isso não significa que caminhar com Deus seja difícil, significa que a porta estreita, o caminho estreito, é porque amor impõe-nos limites. Este limite significa consciência e liberdade, e as trevas não reconhecem isso. Por isso que o caminho largo conduz à perdição. Lembra que semana passada nós estivemos focalizando esse assunto, falamos sobre Provérbios capítulo 14, verso 12, que diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. E essa é a realidade daqueles que procuram viver de forma independente ou alheio, separado, paralelamente ao amor de Deus e ao seu senhorio, né? Hoje eu quero falar sobre aqueles que fazem parte da batalha espiritual. Quem é parte desta batalha? Nós já entendemos que nascemos numa zona de conflitos. Isso significa que neste mundo não há zona neutra. Nós nascemos num estado em guerra. Este mundo jaz no maligno, como nos diz 1 João capítulo 5, verso 19. Né? Isso significa que todos nós que nascemos neste mundo já nascemos dentro de um ambiente de conflito. E nós precisamos estar nos adestrando, ou seja, nos preparando para esta batalha. Por quê? Não existe zona desmilitarizada. Ou nós estaremos fortalecendo um lado, ou estaremos fortalecendo o outro lado. Como Deus nos resgatou do império das trevas, onde estávamos vivendo segundo os nossos próprios nossa própria paixão, nossos próprios caminhos, Ele nos resgatou desse reino de trevas ou de egoísmo, Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e é o reino da luz. Isso significa que automaticamente todos nós já nos posicionamos em que lado nós estamos nesta batalha, né? Então, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Numa batalha, no contexto espiritual, existem situações que nós precisamos estar atentos e abrir nossos olhos, o nosso entendimento para a realidade. Por exemplo, nós temos alguns extremos. Nesses extremos, nós temos aqueles que super enfatizam a batalha espiritual e não se dão conta que a batalha é principalmente aqui na terra. Eles olham muito o lado místico da coisa, né? Tudo que acontece de ruim é culpa do diabo. Eles colocam toda a culpa no inimigo de tudo que acontece. E na realidade isso não existe, né? Eu até ouvi uma vez uma piada, né? Então foi um conto assim engraçado, que uma pessoa saiu de um culto numa igreja onde estava tendo uma manifestação de Deus muito boa, né? As pessoas estavam na liberdade do Espírito, e ele terminou o culto, sai, e ele, ao virar a esquina, ele encontra o diabo, e o diabo estava chorando, reclamando, e ele virou para o diabo e falou assim: por que você está chorando, diabo? Ele: é por causa dessas pessoas aqui na igreja, tudo que acontece, eles colocam a culpa em mim. Então é verdade que o diabo não sofre de autoestima baixa e nem tem autopiedade. Então isso é só uma piada. Mas a verdade é que isso reflete a vida de muitas pessoas. Tudo que acontece de errado, eles acham que a culpa é do diabo. Toda enfermidade foi obra do diabo. Problemas financeiros, o diabo causou. Problemas na família, maldição. Buscam objetos consagrados
para, no caso, justificar fracassos. E isso abre espaço para misticismo. E misticismo não é exatamente uma representação dessa batalha espiritual. Não, a batalha espiritual acontece no dia a dia, em todos os contextos que nós estamos vivendo. Ela se apresenta especialmente nas nossas atitudes, nos valores que nós temos na nossa vida e pelos quais nós vivemos, as motivações do nosso coração, que vão ser ou amor ou vão ser conveniência ou egoísmo, né? Normalmente as pessoas que vivem nesse contexto de extremo, valorizando, entre aspas, a batalha espiritual no contexto místico, vivem sempre com medo. Eu me lembro que muito tempo atrás eu fui abordado por várias pessoas que estavam lendo os livros de Rebecca Brown. E eu não tinha conhecimento do material, então eu comecei a ler os livros dela, especialmente com o objetivo de estar preparado para responder algumas perguntas que estavam trazendo para mim. E, sinceramente, eu vi que esta mulher, ela, dentro do assunto de batalha espiritual, ela discipulou muitas pessoas numa plataforma de medo. Eles valorizavam muito mais o inimigo do que Deus, e isso é um erro fatal nesse contexto. As pessoas assim, elas acabam desenvolvendo uma imaturidade tanto no seu espírito como também nas suas emoções. E Satanás sempre vai buscar tirar proveito desta situação. Pessoas que vivem com medo, especialmente do mundo espiritual, são facilmente manipuladas por doutrinas erradas e também não sabem usar a lógica e a verdade da palavra para desmistificar aquilo que precisa ser visto como uma realidade da vida e um posicionamento claro do cristão em cima da verdade revelada. E a verdade revelada nunca será algo que o inimigo vai trazer. O inimigo, entendam, a característica dele, parte do caráter dele é ser mentiroso, é ser enganador. Então, nenhuma revelação que seja relevante em relação à batalha espiritual ou ao inimigo, vai vir do inimigo. Tem que vir da verdade da palavra de Deus e precisa estar em harmonia com o caráter e a natureza de Deus. Quando alguém se abre para o fascínio do mundo místico, e eu vou te dizer, é fascinante, não é à toa que Harry Potter foi usado, todo o material, os livros, os filmes de Harry Potter, foi usado para trazer um despertamento, uma espécie de avivamento espiritual, especialmente no mundo dos adolescentes, dos jovens, despertando-os e fazendo-os curiosos em relação ao mundo espiritual. Isso não vem de Deus, né? E aí eu me lembro que tempos atrás existia um modismo dentro da igreja que procurava ver demônio, espírito maligno em tudo que existia, que faz parte da nossa vida. Eu me lembro quantas pessoas destruíram filmes e livros e qualquer material da Disney. Houve um quebra-quebra nesse sentido por causa de doutrinas místicas que não têm absolutamente nada a ver com a verdade. Como também pessoas que destruíram árvore de Natal e qualquer símbolo do Natal porque achavam que isso estava conectado às trevas e era uma maneira das pessoas terem maldições dentro da sua casa.
Eu me lembro também que teve uma época onde pessoas estavam sempre atrás de mensagens subliminares e aí colocavam CDs para tocar do lado contrário, de trás para frente, né? Nessa época era mais comum as fitas cassete, que hoje não existe mais, né? E eu me lembro que as pessoas colocavam assim do lado contrário para ouvir mensagens subliminares, mensagens de Satanás. Gente, isso é uma tremenda imaturidade. Houve um avanço, especialmente na tecnologia, e essas coisas já não estão mais em voga, não estão mais sendo possíveis, mas muita gente embarcou nesse contexto, nessa doutrina. Isso foi uma lástima para a igreja, mas isso tem a ver com esse extremo de super enfatizar a batalha espiritual. Não é isso que nós devemos estar buscando fazer. Não, batalha espiritual tem a ver com entendimento do mundo espiritual, da luz, o mundo de Deus, as verdades reveladas e sobre as quais nós devemos pautar a nossa vida. E o livro de Efésios nos traz esse entendimento. Agora tem um outro lado também. Aqueles que ignoram a batalha espiritual. Ignorar a batalha gera inércia, gera uma indiferença em relação ao mundo que nós estamos vivendo e que Deus nos chamou, nos convocou para estabelecer o seu reino, estender o seu reino. Tanto que Mateus capítulo 28, ele fala para os discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus, na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mostrado, que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A batalha espiritual, ela se concentra em não permitir que o reino de Deus avance, em que os fundamentos do reino de Deus sejam estabelecidos aqui na terra e determinam, ou seja, direcionam a maneira como as pessoas vão viver na sua vida pessoal, nos seus negócios, na sua família, na criação de filhos, no ensinar as gerações, ou seja, o discipulado das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Tudo isso está dentro do contexto de batalha espiritual. Por quê? As plataformas são só duas. Ou você vai ensinar a plataforma de amor, verdade e justiça, ou você vai ensinar sobre a plataforma de conveniência, egoísmo, vida centrada em si mesmo, esta atitude de independência contra Deus ou contra toda forma de governo. Isso é onde a batalha espiritual se resume, né? Quando alguém ignora essa realidade, ele se veste também de uma capa de espiritualidade, tá? Que tem a ver com ignorância. E o que seria isso? Não, a igreja tem que pensar nas coisas lá do alto. Não pode se misturar com as coisas deste mundo. Política? Não, isso não é de Deus, não deve fazer parte da igreja. Bom, então neste caso, negócio também não deveria fazer parte da igreja ou da vida dos cristãos. E nós sabemos que todos os dias cristãos estão comprando, vendendo, precisam disto para se manterem, para comerem, beberem, faz parte da vida. Então, todas as áreas de influência que estão aqui, fazem parte do nosso mundo, está dentro do contexto de batalha espiritual. A igreja não pode estar dentro de uma bolha neste mundo. Não, a igreja é chamada para ser sal e luz neste mundo. Isso significa que tem que influenciar, tem que ser relevante aonde ela está plantada. Então você, meu irmão,
todos nós precisamos viver de tal forma que cause incômodo àqueles que preferem viver nas trevas. Ele nos chamou para andarmos na luz. 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7 diz: Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Se dissermos que estamos andando com Deus, mas vivemos nas trevas, a verdade não está em nós. Se andarmos com Ele, na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, esse é o nosso chamado, de andarmos na luz revelada de Deus neste mundo. E a luz afugenta as trevas. Neste contexto, meus irmãos, nós precisamos tomar uma posição de oposição contra as trevas. Isso significa que nós temos que pregar, nós temos que ensinar e principalmente viver uma vida estabelecida em amor e santidade, que é a plataforma que gera em nós autoridade espiritual. Satanás sempre explora a ignorância. Assim, ele pode agir sem oposição. Quando nós permitimos a ignorância na nossa mente, no nosso espírito, significa que nós não poderemos resistir ao mal ou ao diabo. E isso significa não faremos oposição a ele ou aos seus intentos de dominar, roubar, matar e destruir, né? A palavra de Deus, ela nos ensina, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Como eu disse, ele veio para roubar, matar, destruir, como está escrito lá em João, capítulo 10, verso 10. Esse é o intento de Satanás e nós precisamos estar cientes desta realidade, né? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 6. Confere aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10, 3 a 6, diz assim: porque embora andando na carne, ou seja, neste corpo, aqui neste mundo, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Tem muita coisa que nós poderíamos esmiuçar aqui nesse texto que Paulo traz para a igreja lá aos Coríntios, né? Que na realidade é para a igreja do Senhor, da qual nós fazemos parte. Quando ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, ele está se referindo à plataforma de verdade revelada, que são verdades eternas que fazem parte do reino de Deus. E são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que seria uma fortaleza? Fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual é uma arma dormente, uma arma oculta que Satanás usa com o objetivo de neutralizar a atitude daqueles que vivem na luz, fazendo dessas pessoas pessoas inertes ou indiferentes
não proativas no sentido de estender o reino de Deus. O que seria uma fortaleza espiritual? É uma atitude mental, impregnada pela desesperança, que nos leva a aceitar como imutáveis situações que lá no coração nós sabemos serem contrárias à vontade de Deus. Veja só, pensa bem nisso, reflita. É uma atitude mental. Então a fortaleza espiritual se aloja na mente de uma pessoa, impregnada de desesperança. A pessoa não tem esperança para o futuro, ela está desanimada. Ela aceita como sendo imutável, ou seja, impossível de ser revertido uma situação que lá no fundo, no seu entendimento, ela sabe ser contrária à vontade de Deus. Exemplo: a política brasileira não tem jeito, ela é corrupta mesmo. Todas as pessoas que chegam lá, mesmo cristãos chamados para a política, entram com uma boa atitude, entram com um bom coração, mas logo se corrompem e passa a ser parte daquilo que já existe. Não tem esperança para isso. Olha, me diz uma coisa, se não tem esperança, se é impossível reverter o processo, o que é que esta pessoa vai fazer para lutar contra? Nada. Não vai fazer nada. Ela simplesmente vai se acomodar como vítima do sistema e não vai oferecer nenhuma resistência. Aquilo vai continuar do jeito que está acontecendo. Meus irmãos, isso não é a vontade de Deus. E a batalha espiritual nos chama para nos levantarmos, mesmo que isso custe a nossa vida. É por isso que a história da igreja está cheia de mártires, pessoas que se levantaram contra a injustiça, contra as mentiras, contra as trevas, contra sistemas que são ilegais dentro do prisma do reino de Deus. E elas se levantaram como arautos da verdade, como profetas e profetisas de Deus, mostrando que aquilo estava errado, que precisava ser mudado. Algumas dessas pessoas perderam a vida nesta batalha, mas não perderam a causa, porque foi revertido. Como, por exemplo, a história da escravidão em muitos países. E isso inclui o Brasil, mas começou muito tempo atrás com um grupo de pessoas na Inglaterra que se levantaram contra o sistema de escravidão. E eles lutaram dentro da política, se levantaram contra aquilo, levaram décadas, mas reverteram o processo, até que houve um entendimento do parlamento inglês e eles reverteram o processo, estabelecendo leis que depois que eles tomaram essa posição, se tornou um parâmetro para várias nações do mundo. Nos Estados Unidos, isso deu força também no Brasil, e a escravidão foi tida como sendo ilegal. Por quê? Todos são iguais diante dos olhos do Senhor. São batalhas assim que nós precisamos enfrentar. E o que acontece? Mesma coisa aconteceu na Índia. William Carey, quando foi lá como missionário, ele se levantou contra muitas situações de injustiça naquela nação. Ele mudou muito daquilo que seria parte da cultura, da história da Índia. Uma destas coisas foi o queimar as viúvas na pira onde o marido, ou seja, o falecido, estava sendo cremado. Então as mulheres, as esposas, eram colocadas lá também e eram queimadas vivas. William Carey levantou-se contra isto e ele mudou essa situação.
A luz prevalece contra as trevas não têm poder contra a luz, mas a luz tem que brilhar, né? E sofisma ou batalha espiritual, fortaleza espiritual, é esse pensamento, essa atitude mental impregnada pela desesperança que nos leva a aceitar como imutáveis situações que sabemos serem contrárias à vontade de Deus. Nós precisamos olhar, aprender aquilo que a Bíblia nos mostra, né? As três principais mensagens que nós encontramos na carta aos Efésios nos preparando para esta batalha que nós temos diante de nós, né? A primeira plataforma desse ensinamento de Efésios é a nossa posição diante de Deus. O capítulo 1 de Efésios, ele já começa dizendo, verso 3, diz lá, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus nos abençoa, já nos chamou, somos no reino da luz, já abençoados. Verso 4 ele diz, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, o resgate já estava dentro do plano que Deus teve ao criar todas as coisas. Ele nos escolheu para Ele, nele, antes da fundação do mundo. O verso 5, estamos no capítulo 1 de Efésios, né? Diz lá, nos predestinou para Ele mesmo, nos adotando como seus filhos em Cristo Jesus. Então você é um filho, uma filha do Deus Altíssimo. Ele te quis, Ele te escolheu antes mesmo de você ter nascido, ou seja, antes da criação de Adão e Eva. Deus já tinha estabelecido isto, ter uma família numerosa, como as estrelas do céu, como a areia, né, os grãos de areia na praia. Verso 6, esbanjou graça sobre nós, esse favor que nós não merecemos, vem de Deus para nós. Verso 7 diz, redenção e perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, nós nascemos no mundo caído, nós nascemos no mundo em guerra, nós nascemos debaixo da jurisdição das trevas, porque o mundo jaz no maligno, e desenvolvemos uma atitude pecaminosa, mas em Cristo Jesus, o sangue derramado na cruz, Ele nos garantiu redenção e perdão dos pecados. Zerou a sua página, meu irmão. Zerou a sua página, limpou tudo. Agora você está construindo uma nova vida como nova criatura, filho, filha de Deus no mundo da luz. Verso 9 diz, nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Em outras palavras, nos fez conhecer o fato de sermos irmãos de Jesus, adotados em Cristo Jesus, Filho de Deus. Verso 11, nos tornamos herança de Deus. Você é propriedade de Deus, né? Verso 13 diz, selados pelo Espírito Santo, como propriedade dele. Somos herança de Deus e tem o selo divino, o selo real da realeza sobre mim, sobre você, como herança, propriedade dele. Isso as trevas conseguem ver. No capítulo 2, verso 1 a 5, diz lá que ele nos deu vida quando estávamos mortos no nosso pecado, como é o curso deste mundo que jaz no maligno, mas ele nos deu vida. Verso 6, nos fez assentar nos lugares espirituais com Cristo. Isso é tremendo, maravilhoso. Ele nos colocou numa posição de tremenda vantagem. Quem está no alto
tem uma visão ampliada sobre tudo que está acontecendo ao seu redor. E no mundo espiritual, ele nos permite conhecer todas as coisas. Paulo até diz, né, que o homem espiritual discerne todas as coisas, ele tem conhecimento de todas as coisas, mas o homem carnal, natural, né, só vê as coisas que estão diante dos seus olhos. O verso 8 até o verso 10 do capítulo 2, salvos por sua graça, sem depender de nosso trabalho ou esforço, ou seja, a salvação não é um mérito nosso, é mérito de Jesus. Pela graça somos salvos. Isso não vem de mim, de você, mas totalmente do Senhor, né? E nesse contexto, você não precisa fazer qualquer coisa para ter autoridade espiritual, não. Só pelo fato de você ser salvo, isso já é um esbanjar, um derramar do favor, da graça, do amor, da capacidade de Deus sobre você. E isso te faz diferente e apto para essa batalha. A partir do verso 11 até o 13, também no capítulo 2, não somos mais estranhos, sem esperança. Somos agora parte da família de Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Gente, isso é um poder incrível, muda a nossa mente. Não somos mais estranhos a Deus, não somos mais estranhos à família de Deus, não somos estranhos ao mundo da luz. Não, somos parte da família de Deus, somos conhecidos. Verso 14 diz lá, Jesus passou a ser a nossa paz. Então a nossa paz não depende das circunstâncias, não depende das coisas que acontecem neste mundo, né? Lembra aquele corinho que a gente cantava tempos atrás? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio, ou seja, não ando por aquilo que eu vejo. Tenho paz no coração, alegre sou, né? Isso é uma realidade baseada naquilo que Jesus fez por nós. Somos salvos por sua graça e Jesus é a nossa paz. Verso 18 diz que nós temos acesso direto ao Deus Pai. Ou seja, você não precisa de sacrifício, você não precisa de fazer nada, você não precisa de boas obras, não. Você tem acesso direto ao Pai, afinal de contas você é da família de Deus, você é irmão de Jesus, né? O nosso irmão primogênito, você é salvo pela graça, santificado pela graça, você é selado pelo Espírito Santo, você faz parte da família. Diz lá, como cidadãos dos santos, parte da família de Deus. É o que nós já acabamos de dizer, né? Temos essa verdade. Isso precisa ser crido, precisa ser entendido. Essas verdades estão no nosso DNA como nova criatura, ou seja, criados em Cristo Jesus para a santidade e sermos irrepreensíveis perante o Senhor. Nós precisamos de crer e viver essa realidade que eu acabei de citar aqui, que está lá no capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, Nós precisamos. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Você precisa entender isso. Então, meu irmão, gaste um tempinho meditando nesses 2 capítulos, extraindo as verdades que Deus, Ele garantiu em Cristo Jesus para mim e você, A outra plataforma de verdade, os princípios que nós precisamos entender no livro de Efésios, tem a ver com nossa responsabilidade de andarmos e agirmos de acordo com a palavra de Deus.
Nós não podemos viver de forma contrária à palavra de Deus revelada. A Bíblia, ela é sim parâmetro para toda a nossa vida. Algumas pessoas, ao serem batizados, eles têm que declarar que a Bíblia é regra de fé e de prática para a sua vida. Quando eles estão sendo batizados, eles têm que declarar que eles creem, que eles aceitam isso. E isso é uma verdade. Nós precisamos viver nas verdades de Deus revelada para nós. E a palavra de Deus, ela é esta base, este fundamento, né? Capítulo 4, agora eu dei uma pulada, né, só para a gente andar um pouquinho aqui no nosso objetivo. O capítulo 4 fala sobre essa estrutura de nossa vida e nossa responsabilidade aqui neste mundo, né? O verso 1 diz: andar de forma digna ao chamado. Isso tem a ver com o terceiro mandamento dos 10 mandamentos, que diz que não devemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Isso significa ter a identidade, apresentar a identidade de filho de Deus ou cristão, mas ter uma conduta, uma vida, um caráter totalmente em desarmonia com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos andar de forma digna, ou seja, como filhos da luz. Os versos, isso está lá no verso 2 e verso 3, né, também do capítulo 4. Vamos dar uma pulada aqui, versos 17 a 24, diz que nós precisamos diferenciar entre antes e depois do nosso novo nascimento. Isso significa conversão. Literalmente, o nosso testemunho, quando a gente vai falar sobre a nossa vida, nós literalmente temos que mostrar o que éramos e o que passamos a ser quando Jesus entrou no nosso coração, ou seja, quando a nossa vontade se conformou à vontade de Deus, né? O verso 25 diz lá: não mentir. Mentira não faz parte do reino de Deus, não está em harmonia com quem Deus é. Jesus, ele se apresenta como sendo a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, mentir não faz parte do reino de Deus, tá? Verso 26 diz que nós precisamos ter domínio sobre a ira. Irai-vos, mas não pequeis. A ira cria espaço para o diabo. Sabia disso? Porque o verso 27, logo seguinte, diz: nem deis lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Muitas pessoas, quando não têm domínio sobre a ira, literalmente se tornam possessas e agem de uma maneira irracional, causando males, destruição ao seu redor, né? O verso 28 fala que nós devemos ter uma vida produtiva. Quer dizer, não roubar, mas produzir, trabalhar, de forma que nós tenhamos com que acudir aqueles que estão desfavorecidos, né? Verso 29 fala sobre o cuidado no falar, que nós precisamos ter domínio sobre os nossos lábios e não permitir que os nossos lábios tenham um linguajar que não faça parte do reino da luz. E também o verso 30 e 31 fala que nós temos também que ter controle sobre as nossas emoções, né? Emoções controladas. Isso faz parte da capacidade que Deus nos deu como seus filhos, cidadãos dos céus, né? Diz lá: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos,
compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí o capítulo 5 ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós precisamos refletir essa realidade na nossa vida. Até o capítulo 6 de Efésios, no verso 9, nós vemos Deus nos ensinando essa carta do Espírito Santo, aos Efésios, nos ensinando como deve ser a nossa conduta, como nós devemos viver neste mundo. E ali vai falar sobre a nossa vida pessoal, o domínio que todos nós devemos exercer sobre a nossa vida, nossas emoções, nossa mente, como também vai falar sobre o lar cristão, a partir do verso 22 do capítulo 5, ele vai falar sobre o procedimento da mulher casada, o procedimento do homem casado, como nós devemos viver neste mundo. Depois vai falar no capítulo 6 a respeito dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais, e aí, a partir do verso 5 até o verso 9 do capítulo 6, ele vai falar sobre senhores e servos, que dentro do nosso contexto aqui, são aqueles que nós poderíamos dizer patrões e funcionários ou contratados, Como deve ser o tratamento dos patrões aos seus contratados. E isso tudo está dentro desse contexto de procedimento, como nós devemos viver neste mundo sendo cidadãos do reino dos céus ou do reino da luz. É esta maneira que nós criamos uma plataforma de autoridade, de segurança, quando nós nos levantamos contra o reino das trevas, nessa batalha espiritual. Na semana que vem, nós vamos trabalhar sobre a terceira área, das 3 principais mensagens do livro de Efésios, que é basicamente este confronto direto, luz contra as trevas, verdade contra mentiras, contra engano, a atitude de amor contra a atitude de independência e de egoísmo. Então, é onde nós estaremos trazendo uma conclusão deste estudo básico de batalha espiritual que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que você tenha sido edificado, esse é o meu coração, é a minha atitude, e que você esteja refletindo, desenvolvendo esse assunto, porque é um assunto extenso, nós estamos só arranhando a superfície desse estudo, desse entendimento que nós precisamos ter. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estar conosco, te agradecemos por tua bondade, fidelidade em nos conduzir no entendimento da tua palavra. E eu oro, Senhor, para que a tua igreja seja edificada em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.